Olá, pessoal. Bom, como eu sempre costumo dizer, né, uma forma da gente verificar se a gente entendeu, se a gente aprendeu aquilo que a gente está estudando é fazer a aplicação de acordo com o tema estudado. Nesse caso, eu vou deixar aqui alguns exercícios sobre PA. Então, o que eu sugiro que vocês façam aí é leiam o texto, leiam, né, o exercício, são exercícios mais diretos mesmo para a gente ver a questão da aplicação da fórmula. Pausem o vídeo, vejam aí, façam os rascunhos, vejam se vocês conseguem fazer. Daí você religa aqui novamente e a gente resolve o exercício para a gente ver se entendeu realmente aquilo que está estudando, tá? Nesse caso, eu coloquei alguns exercícios bem práticos, bem diretos em relação a PA, só para a gente ver mesmo a questão das aplicações das fórmulas, e depois vou colocar alguns exercícios aí de vestibulares, Enem, alguns um pouco mais aprofundados aí, para a gente conseguir ver a aplicação disso e como é cobrado isso aí nos vestibulares. Então vamos lá. Nesse primeiro exercício, numa PA de razão 7, então a gente já sabe, vamos retirar as informações que a razão é 7. O primeiro termo vale 4, então a gente sabe que o primeiro termo a gente sempre chama de A1 e o 11º termo é. Então daí ele quer saber se ele fala o 11º termo, na verdade ele quer descobrir o A11. E então, se ele quer descobrir o A11, a gente sabe que a nossa PG ela tem 11 termos. Então percebam que a razão e o A1 está bem explícito, está falado certinho qual é. Ele pergunta, a pergunta fica clara, ele quer saber o 11º termo. A única coisa que a gente tem que pensar é isso daqui. Se ele quer o 11º termo, significa que a nossa PA ela vai ter 11 termos. Nesse caso é aquilo que eu falei, professor, mas eu não posso começar lá 4 mais 7, 11, mais 7, 18 e ir determinando todos os termos? Sim, é possível você fazer isso, mas ele é demorado. Então, vamos supor que seja um exercício de múltipla escolha. Se você não lembrar da fórmula de maneira alguma, faça isso. Agora, se for um exercício dissertativo, você vai ter que apresentar aquilo que está sendo feito. Então, vamos relembrar qual que é a fórmula mesmo do termo geral? A gente sabe que a n é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Isso é a fórmula do termo geral lá que a gente descobriu. Quem tiver na dúvida, volta lá no vídeo 2, que lá consta certinho na nossa aula 2. Então eu quero descobrir quem é o A11, que eu ainda não sei. O primeiro termo a gente sabe que é 4. O N, que é o número de termos, a gente sabe que é 11, menos 1, que isso é da fórmula, vezes a razão, que vale 7. Então, se a gente for resolver isso daqui, primeira coisa, o que a gente resolve mesmo? Primeira coisa, resolve o parênteses. 11 menos 1 vai dar 10. 10 vezes 7, vou fazer por partes aqui para ficar mais claro. Primeira multiplicação, 10 vezes 7, 70. E por fim, a gente vai somar. Ou seja, o 11º termo aqui da nossa progressão aritmética é o termo 74. Então, é assim que a gente vê a aplicação da fórmula. Percebam que esses valores, essas variáveis que ficam aí, toda hora a gente vai ter que determinar elas, a gente vai ter que descobrir, a gente vai ter que correr atrás desses valores. Tá bom, pessoal? Segundo exercício, na mesma forma, travem o vídeo, tentem fazer, depois volta para cá. Então, eu já vou começar ele. Considere uma PA de primeiro termo igual a 3. Ou seja, posso falar que o A1 nessa PA vale 3 e razão 11. Então, o R aqui vale 11. E o último termo dessa PA é igual a 58. Ele falou qual é o último termo? Não. Então eu posso falar que é um termo qualquer, o AN, é aquele que está lá no final, e ele falou que esse termo aqui é o termo número 58. Ele quer saber o número de termos dessa PA, ou seja, ele quer saber o valor do N. É isso que ele quer saber. Quanto vale o N aqui nessa PA? Percebam que foram dadas as informações, vamos fazer a aplicação disso. Termo geral, e normalmente se usa muito o termo geral, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Se a gente olhar aqui para a fórmula, eu tenho 4 variáveis, e dessas 4 variáveis foram dadas 3 para a gente. Então, o AN, que é 58, é igual ao A1, que vale 3, mais n menos 1, vezes a razão, que vale 11. Qual que é a primeira coisa que a gente faz aqui? Vou pegar esse 3 que está somando, vou jogar ele para o outro lado, ele vai subtrair. Então, 55 menos 3
é igual a n menos 1 vezes 11. A gente vai ter, 55 não, né? Já coloquei o resultado, 58. Então, a gente sabe que isso daqui vai ser 55, é igual a n menos 1 vezes o 11. Vou pegar esse 11 que está multiplicando, jogar para lá, ele vai dividir. Então, eu vou ter 55 dividido por 11, isso é igual a n menos 1. Agora, dando continuidade a isso daqui, a gente sabe que 55 dividido por 11 é 5, e do outro lado eu tenho n menos 1. Esse menos 1 está subtraindo, passa para lá, ele vai somar. Então, 5 mais 1 é igual a n. Quanto vai valer o nosso n? 6. Ou seja, essa nossa PA é uma PA de 6 termos. Esse termo que ele estava querendo descobrir era o sexto termo da PA. Então, a gente consegue perceber isso daqui de acordo com as informações. Então, vejo que, novamente, a gente fez a aplicação do termo geral de uma PA. Bom, nesse primeiro vídeo aqui, esse é o último exercício, vou colocar 3 exercícios, vou postando, né, como eu disse, para ficar vídeos mais curtos aí, para ficar mais fácil para vocês estudarem. Aqui é a aplicação da soma dos termos de uma PA, então vamos retirar as informações aqui. Qual é a soma dos 26 primeiros termos, ou seja, o nosso n é 26, tá aqui. De uma PA de razão 4, então o R vale 4, e que o primeiro termo vale 10, ou seja, o A1 vale 10. Já temos essas informações. Eu poderia pegar e fazer 10 mais 4, 14, 18, depois ir lá e somar todo mundo. Mas é o que eu falei, isso não é viável. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos começar pensando quem é o 26º termo. Porque eu vou pôr aqui, ó, se eu quero descobrir a soma dos termos de uma PA, que é o A1 mais o AN, vezes o número de termos dividido por 2, o que eu preciso descobrir aqui? Eu preciso descobrir o primeiro termo eu tenho, o número de termos eu tenho, preciso descobrir o AN, que no nosso caso é o 26º termo. Então vamos fazer isso. Então eu sei que o AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Lembrando uma coisa que eu sempre falo para vocês em quase todos os vídeos que a gente está resolvendo exercício, retire as informações do exercício, verifique aquilo que ele está pedindo, marque todas essas informações e sempre que tiver que utilizar alguma fórmula, coloque a fórmula. Cada vez que a gente coloca a fórmula, a gente vai aprendendo ela, a gente vai guardando essa fórmula, a gente vai entendendo melhor a aplicação da fórmula e não erra na hora de colocar cada um dos valores no seu devido lugar. Então aqui, eu quero descobrir quem é o A26, eu tenho que o primeiro termo é 10, mais 26 menos 1, vezes a razão que é 4. Então, o primeiro resolve que está dentro do parênteses. 26 menos 1, eu vou ter 25. 25 vezes 4, isso daqui vai ser 100. 100 mais 10, a gente sabe que o nosso 26º termo é o número 110. Já temos essas informações aqui. A partir disso, o que nós vamos fazer? Vamos pegar as nossas informações e vamos lá para a soma dos nossos termos. Então, a soma dos 26 primeiros termos nada mais é do que 10, que é o primeiro termo, mais 110, que é o último termo, vezes 26, dividido por 2. Depois, nessa ordem, primeiro resolve os parênteses. Então, eu posso falar que a soma desses 26 primeiros termos vai ser 120 vezes 26, dividido por 2. Aqui, pessoal, cada um faz da maneira que achar melhor. Se você quiser primeiro multiplicar, eu vou fazer aqui das duas formas para a gente entender. Se eu pegar lá o 120 e multiplicar por 26, nós vamos ter aqui o 3.120 dividido por 2. Daí, fazendo essa divisão por 2 aqui, chega no valor 120 vezes 26, isso, 3.120 dividido por 2 aqui chega no valor de 1.560. Então, essa daqui é a soma dos termos. Tá aqui, dos 26 termos que a gente tem. Uma outra possibilidade que eu vou colocar aqui na parte de baixo é, pego esse valor aqui, ó, e vou simplificar por 2. Sobra 60. Eu vou fazer 60 vezes 26, que daí facilita a nossa vida, chega no mesmo valor de 1.560. Então, tanto faz de uma forma ou de outra,
o resultado aí final ele é sempre o mesmo, certo? Então era isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Aqui foi apenas uma pequena explicação da aplicação das fórmulas. Depois a gente volta com os exercícios mais implementados aí, de vestibular, de Enem, para a gente ver a aplicação disso. Então valeu, pessoal, um abraço, até mais.